Meus irmãos, me permitam começar essa mensagem fazendo algumas perguntas aos irmãos. Por que você vive? Para que você vive? O que é que move você nessa existência terrena? Qual é o objetivo, qual é o propósito maior da sua vida aqui neste mundo? O que nesta vida é mais importante para você? O que é que de fato nos move enquanto nós estamos, pela graça de Deus, como forasteiros e peregrinos, vivendo aqui até o dia em que, pela graça de Deus, o Senhor nos levar para si, ou o Senhor Jesus retornar em glória. Meus amados irmãos e irmãs, essa passagem que eu acabei de ler com os irmãos, ela não é, como à primeira vista alguém pode pensar, apenas o relato do diário de viagem de Lucas, ali acompanhando o apóstolo Paulo e os seus companheiros, representantes das igrejas, que tinham a incumbência de levar aquelas ofertas das igrejas para socorrer os crentes lá na cidade de Jerusalém. Engana-se aquele que pensa que aqui nós temos apenas algum registro do percurso de uma viagem e que aqui não temos nada mais relevante para nos ensinar. Na realidade, essa passagem é extremamente relevante e ela contém uma lição encorajadora e preciosa para cada um de nós nesta noite. Os irmãos têm acompanhado comigo durante essa exposição os passos do apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. E para que nós possamos acompanhar um pouco melhor e ter uma noção um pouco melhor dessa viagem missionária, eu providenciei uma transparência com um desenho dos lugares aonde o apóstolo Paulo passou durante a sua terceira grande viagem missionária. Nós vimos como o apóstolo Paulo, saindo de Antioquia da Síria, ele foi subindo, passou por Tarso, por Derbe, por Listra, por Antioquia da Psídia e finalmente chegou à cidade de Éfeso, e ali o apóstolo Paulo realizou o seu ministério mais longo em uma só cidade, passando aproximadamente 3 anos pregando o evangelho na cidade de Éfeso, a capital da província romana da Ásia, que ficava aqui nessa região. Depois nós vimos como o apóstolo Paulo, antes de sair de Éfeso e voltar para Jerusalém, como era o seu propósito, ele subiu e passou então pelas cidades, provavelmente, embora o texto não mencione, de Esmirna, de Pérgamo, foi a Troade, de lá então viajou para Neápolis e passou a visitar com o propósito de encorajar os irmãos e se despedir dos irmãos que ficavam aqui nessa região da Macedônia, aqui por cima. E ali o apóstolo Paulo certamente visitou a igreja de Filipos, a igreja de Anfípolis, Tessalônica, Bereia, com o propósito de coletar aquela oferta para socorrer os santos de Jerusalém, mas também com o propósito de animar aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos a perseverarem firmes na graça de Deus, na misericórdia de Deus.
Vimos também como ele desceu até a Caia e ali então permaneceu alguns meses na cidade de Corinto, e depois então, com receio, sabendo que havia um complô para tirar-lhe a vida, se ele tomasse o navio aqui de Corinto e se dirigisse direto lá para Jerusalém, ele então novamente subiu para Macedônia e de lá então retornou mais ou menos pelo caminho por onde tinha vindo, passando pelas cidades de Assôs, Mitilene. E no domingo passado nós vimos como o apóstolo Paulo não aportou em Éfeso, porque não queria se demorar muito, e ele sabia que se aportasse em Éfeso seria difícil ele sair de lá a tempo para passar o Pentecostes em Jerusalém, como era o seu propósito, como era o seu plano. E então ele aportou aqui na cidade de Mileto, e de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E nós vimos aqui no domingo passado como ele se encontrou com os presbíteros e ali, olhando para trás, relembrou o seu ministério, focalizando o ensino, a proclamação, a pregação do Evangelho, de todo o conselho de Deus, focalizando especialmente o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor, na obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Vimos também como ele admoestou os presbíteros de Éfeso, advertiu-os de que lobos vorazes surgiriam de fora da igreja, de dentro da igreja, e que era dever deles, como atalaia, vigiar aquele rebanho e não permitir que os lobos vorazes devorassem as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E vimos também, meus irmãos e irmãs, como o apóstolo Paulo encomenda aqueles irmãos da igreja de Éfeso a graça de Deus através da palavra do Senhor, que tinha poder para fortalecê-los, guardá-los e abençoá-los. A passagem que eu li com os irmãos, nela nós encontramos o registro da viagem do apóstolo Paulo, saindo aqui de Mileto. Eu não sei se dá para os irmãos ver, que essa canetinha pensei que estava boa, mas não está boa. Saindo aqui da cidade de Mileto, o mapa aqui não mostra exatamente todos os lugares onde ele passou também por uma cidade que fica por aqui, em Cós, um porto, e daqui passou por Rhodes, que é era a capital da ilha de Rhodes, uma cidade na ilha de Rhodes. Depois então aportou em Pátara, e de Pátara pegou um navio maior, passou aqui pela ilha de Chipre, à esquerda, como nós vimos, e então se dirigiu para essa região aqui, passando pelas cidades de Tiro, de Ptolemaida e de Cesareia. E o relato da passagem que lemos encerra com o registro do apóstolo Paulo preparando a sua viagem, juntamente com os seus companheiros, para finalmente partirem para o seu destino, se dirigirem ao seu destino, que era a cidade de Jerusalém. E como eu disse aos irmãos, aqui nós encontramos não apenas o registro do diário de Lucas dessa viagem desde Mileto, passando por Cós, Rhodes, Pátara, e aqui nessa viagem de cerca de 650 quilômetros até o porto da cidade de Tiro, mas nós encontramos aqui algumas lições preciosas, e uma lição especialmente preciosa para nós. Nesse relato, Lucas se concentra especialmente em alguns acontecimentos relacionados à Igreja de Cristo, localizadas nessa região aqui da província romana da Síria, nas cidades de Tiro, Ptolemaida e Cesareia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para esses acontecimentos registrados aqui, nessas cidades de Tiro, Ptolemaida e Cesareia. O Roderick pode desligar o retroprojetor, os irmãos podem ligar a luz lá também. O propósito de passar o mapa foi apenas para localizar um pouco os irmãos geograficamente nessa grande terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Durante essa viagem, na realidade, Lucas se concentra
e nos fornece algumas informações, especialmente acerca da estadia do apóstolo Paulo, ali naquelas 3 cidades já próximas de Jerusalém, na província romana da Síria. E eu quero convidar os irmãos a observar os acontecimentos que Lucas seleciona e registra nessas 3 cidades. Em primeiro lugar, no que diz respeito à primeira parada ali na Síria, que foi na cidade de Tiro. A cidade de Tiro era uma cidade, talvez a principal cidade da Fenícia, que por sua vez era uma região da província romana da Síria. E Tiro era uma antiga cidade portuária. E ali já havia uma igreja do Senhor Jesus Cristo. É provável, meus irmãos e irmãs, que essa igreja, aqueles irmãos convertidos ali da cidade de Tiro, já tivessem sido convertidos por ocasião do episódio narrado por Lucas, no capítulo 11 do livro de Atos, os irmãos podem verificar, no versículo 19. No capítulo 11 do livro de Atos, no versículo 19, nós lemos que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, os irmãos lembram da perseguição de Estevão, como os irmãos foram perseguidos e tiveram que fugir, e então foram se espalhando, e se espalharam chegando a Fenícia, a Chipre e Antioquia. E é, portanto, muito provável que esses convertidos, ou pelo menos os primeiros convertidos ali nessas cidades de Tiro, Ptolemaida e Cesareia, especialmente essas duas, Tiro e Ptolemaida, na verdade eles tenham se convertido já logo ali, naqueles, provavelmente, talvez aqui uns 15 anos antes, ou 20 anos antes, por ocasião daquela dispersão em consequência da grande perseguição que sobreveio à igreja depois do martírio de Estevão. Nós vemos nesse relato, especialmente aqui nos versos 3 até o versículo 6 do capítulo 21, que a comitiva, Lucas e os representantes, Paulo, Lucas e os representantes das igrejas, passaram ali na cidade de Tiro cerca de 7 dias, como eles passaram também 7 dias em Troade. E a razão foi apenas circunstancial. O navio deveria descarregar ali, provavelmente deveria ser novamente carregado e seguir então viagem, e Paulo e os seus companheiros tiveram ali uma semana para passar em Tiro. E o relato do texto dá a entender que, chegando ali, eles saíram procurando os irmãos. Alguns deles provavelmente já fossem conhecidos do apóstolo Paulo desde longa data, e então eles saíram procurando os irmãos para passarem esses dias ali na companhia deles. Lucas não registra, mas a julgar pelo contexto, é praticamente certo que o apóstolo Paulo aproveitou esses dias ali na cidade de Tiro para também animar os irmãos, como ele vinha fazendo em Filipos, na Macedônia, na Acaia, e a encorajar os irmãos a permanecerem firmes na genuína graça de Deus, não retrocedendo, como vimos hoje pela manhã. Deus não se compraz naqueles que retrocedem na fé cristã, e nem nós somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que avançam para a consumação da fé. E certamente o apóstolo Paulo aproveitou essa sua estadia ali na cidade de Tiro para animar aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes no Evangelho, como fiéis testemunhas da obra da graça de Deus através da morte do seu Filho em nosso lugar na cruz do Calvário. Lucas registra que não apenas provavelmente Paulo se dirigiu à igreja, mas nessa passagem o apóstolo Paulo foi recomendado pelos irmãos, movidos
pelo Espírito Santo de Deus, a não ir para Jerusalém. Na realidade, os irmãos vão perceber, por detrás dessa agenda de viagem, dessa narrativa sucinta dos lugares aonde o apóstolo Paulo passou nessa viagem para Jerusalém, praticamente em cada lugar nós vemos constantemente o apóstolo Paulo sendo admoestado, sendo advertido acerca do que aconteceria se ele continuasse no seu propósito de ir até a cidade de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 4 do capítulo 23, nós lemos que, encontrando os discípulos, permaneceram então lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. O mais provável, meus irmãos, à luz do contexto, os irmãos vão entender um pouco melhor adiante, é que o Espírito Santo não tenha revelado e dito àqueles irmãos que o apóstolo Paulo não deveria ir para Jerusalém, mas que o Espírito tenha admoestado e tenha revelado que se o apóstolo Paulo indo para Jerusalém, ele iria ser preso e então ele iria ser entregue aos gentios, acabaria sendo entregue aos romanos. A sugestão de que o apóstolo Paulo não deveria ir, provavelmente já foi uma inferência daqueles irmãos que, sabendo que se o apóstolo Paulo fosse para Jerusalém, como o Espírito Santo havia advertido, ele iria sofrer, ele iria ser preso, eles então, agora já por conta deles, já não por direção do Espírito Santo, naturalmente, compreensivelmente, amando o apóstolo Paulo, eles então recomendaram que ele não deveria ir. O texto dá a entender que eles vinham falando isso continuamente lá, dizendo: Paulo, não faça isso, não vá, se você for, você vai ser preso, o Espírito tem nos revelado isso, e então vão entregar você para os gentios, e então eles vinham insistentemente falando, é o que diz o original, dizendo que o apóstolo Paulo não fosse para Jerusalém, admoestando acerca daquilo que aconteceria se ele continuasse no propósito de se dirigir à cidade de Jerusalém. Lucas não registra aquilo que o apóstolo Paulo disse, mas pelo contexto fica evidente que ele não aceitou a sugestão daqueles irmãos e continuou firme no seu propósito de completar o seu ministério, consumar a oferta que vinha sendo levantada, apresentar essa oferta como fruto das igrejas gentílicas, a igreja mãe de Jerusalém, e assim o apóstolo Paulo continuar as suas atividades evangelísticas e missionárias. Nos versículos 5 e 6, ainda no registro dessa semana que o apóstolo Paulo passou, quando aportou ali em Tiro, a caminho de Jerusalém, Lucas nos informa acerca do que aconteceu na despedida. E nós podemos imaginar aqui uma cena mais ou menos semelhante àquela descrita acerca da despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele se encontrava na cidade de Mileto. Certamente foi uma despedida muito afetuosa. Aqueles irmãos, provavelmente como aconteceu em Mileto, abraçaram afetuosamente a Paulo, beijavam e ali estavam se despedindo deles. E Lucas faz questão de registrar que não apenas os homens acompanharam Paulo até o porto, até a praia, para ali então ele pegar o navio e continuar a viagem, mas as esposas e os filhos, as crianças, também acompanharam a Paulo, e que, por ocasião da despedida, ali na praia mesmo, eles se ajoelharam e oraram ao Senhor. Certamente o apóstolo Paulo orando que Deus guardasse, abençoasse aqueles irmãos,
novamente confiando àqueles irmãos a graça de Deus, como havia feito com relação aos presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto, e certamente aqueles irmãos e irmãs também ali orando pelo apóstolo Paulo, que Deus fosse gracioso para com eles, e que aquilo que havia sido predito pelo Espírito Santo acerca das dificuldades que Paulo enfrentaria na cidade de Jerusalém, pela graça de Deus, não viesse a se consumar, não viesse a se cumprir, não viesse a acontecer. O segundo registro que Lucas nos oferece nesse finalzinho da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo em direção a Jerusalém, é apenas muito sucinto, consiste em informações muito sucintas acerca da parada do apóstolo Paulo na cidade, em outro porto que distava cerca de 40 quilômetros ao sul da cidade de Tiro, que era a cidade portuária de Ptolemaida. E as informações que Lucas nos dá estão concentradas no versículo 7 da passagem que eu li. Quanto a nós, concluída a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com ele. Certamente ali o navio parou apenas por um dia, e o apóstolo Paulo e seus companheiros, embora tivesse apenas um dia, certamente ali estavam procurando os irmãos e passaram aquele dia na presença dos irmãos. Também Lucas não informa. Ele se tornaria muito repetitivo se viesse toda vez repetindo as mesmas coisas que o apóstolo Paulo ia fazendo. Mas certamente também podemos inferir que ali em Ptolemaida o apóstolo Paulo exortou os irmãos, saudou a igreja, encorajou a igreja, advertiu a igreja, animou aqueles irmãos. Mas o que Lucas ressalta é que, embora Paulo passasse ali apenas rapidamente um dia, ele fez questão de passar aquele dia na presença dos irmãos, encorajando aquela igreja, com certeza, fortalecendo aqueles irmãos e certamente também ali se despedindo deles. Nesses versículos, nesse relato dessa etapa final da viagem de Lucas, de Paulo e seus companheiros, Lucas na realidade se concentra nos dias, não sabemos exatamente quantos foram, que o apóstolo Paulo passou ali na cidade de Cesareia. Desde o versículo 8 até o final da passagem que eu li, Lucas se concentra nos acontecimentos ali que ocorreram nessa estadia de Paulo na cidade de Cesareia. A cidade de Cesareia ficava a aproximadamente 50 quilômetros ao sul, como nós vimos aqui no mapa, da cidade de Ptolemaida. E a cidade já é conhecida dos leitores do livro de Atos. Na verdade, ela já foi mencionada em outras ocasiões, e os irmãos que têm boa memória lembram que Filipe, um dos 7, um daqueles que haviam sido escolhidos como diácono, mas que se tornou um grande evangelista, depois de evangelizar o eunuco etíope, seguiu o caminho, e nós encerramos o relato lá. Lucas encerra o relato lá, deixando Filipe exatamente na cidade de Cesareia, aonde provavelmente ele se estabeleceu. Tanto é que nós o encontramos ali, agora já com 4 filhas solteiras que profetizavam, Lucas nos informa. Também nós lemos a respeito de Cesareia, que foi ali que desceu o Espírito Santo sobre os gentios. Os irmãos certamente se lembram da conversão do centurião romano e de como o Espírito Santo desceu ali quando o apóstolo Paulo foi chamado, veio de Jope, ali pregou o evangelho, e então as pessoas se converteram e o Espírito Santo de Deus desceu naquele Pentecoste gentílico na cidade de Cesareia. E também Paulo havia passado por Cesareia no final da sua segunda viagem missionária,
quando vindo de Éfeso, ele se dirigia à cidade de Jerusalém e depois, então, finalmente, à cidade de Antioquia da Síria. Não sabemos exatamente quantos dias eles passaram ali, naquela cidade, mas Lucas nos informa que a comitiva se hospedou na casa de Filipe, aquele que havia sido ordenado primeiramente diácono e pelo exercício apropriado devido ao seu ministério alcançou reputação e, na verdade, manifestou os dons para evangelizar e se tornou, na realidade, um evangelista. Ele havia se estabelecido ali na cidade de Cesareia, que quase certamente foi evangelizada por Filipe há 15, 20 anos atrás. E então Lucas nos informa que Filipe tinha 4 filhas donzelas, 4 filhas virgens, 4 filhas solteiras, a quem Deus havia concedido o dom de profetizar. O que temos aqui, na realidade, é o cumprimento da profecia de Joel: vossos filhos e filhas profetizarão, terão visão, terão visões, terão sonhos. E aqui nós vemos como, de fato, esse ministério, essa atividade profética temporária ali, naquele início da história da igreja, vinha acontecendo, e Filipe tinha sido abençoado por Deus, tendo 4 filhas que eram utilizadas por Deus como instrumento para comunicar à igreja novas revelações do Espírito, como acontecia ainda naquela época, antes que o cânon fosse fechado, antes que a Bíblia, as revelações do conteúdo da Bíblia fosse encerrada. Então, naquele momento, ainda encontramos algumas referências à atividade profética, através da qual, entre outras coisas, alguns acontecimentos futuros eram anunciados de maneira antecipada para a edificação da igreja. Mas, estranhamente, não foram as filhas de Filipe que profetizaram alguma coisa com relação ao apóstolo Paulo, mas sim um outro profeta já conhecido de nós que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu me refiro a Ágabo. Nós já conhecemos Ágabo porque, se não me falha a memória, no capítulo 10, no capítulo 10 do livro de Atos, por aí, não lembro bem, mas algumas, lá nos primeiros capítulos, nós vimos como, está aqui, no capítulo 11, no versículo 28, nós lemos como, de fato, Ágabo havia descido de Jerusalém e havia ido até a cidade de Antioquia da Síria, e ali ele havia profetizado pelo Espírito Santo de que haveria uma grande fome em Jerusalém. E então, naquela época, já muitos anos antes, Barnabé e Paulo providenciaram uma primeira oferta para socorrer aqueles irmãos lá da cidade de Jerusalém. Aqui novamente encontramos esse profeta, Ágabo, que vindo novamente da Judéia, chega ali na cidade de Cesareia com uma palavra profética, mais uma vez com uma advertência. E novamente, seguindo o modelo dos profetas, de alguns profetas no Antigo Testamento, que faziam as suas profecias de maneira representativa, pictórica, simbólica, ele então toma o cinto do apóstolo Paulo, provavelmente uma tira longa de pano que eles amarravam à cintura, e então amarrou as suas próprias mãos, amarrou os seus pés e disse: assim farão ao dono desse cinto na cidade de Jerusalém. E pelo Espírito Santo de Deus, mais uma vez o apóstolo Paulo é advertido acerca do fato de que, se ele se dirigisse a Jerusalém, ele seria preso e entregue
gentios. Não apenas os membros ali da igreja de Cesareia, mas até mesmo os companheiros de viagem de Paulo, Lucas e os representantes das igrejas, insistiram com Paulo, instaram com Paulo, no sentido de que ele não fosse para Jerusalém. E mais uma vez nós compreendemos muito bem a atitude desses irmãos, procurando de alguma maneira evitar que o pior acontecesse com o apóstolo Paulo e que ele acabasse de fato sendo preso, como aconteceria na realidade, e nós vamos estudar posteriormente, ali na cidade de Jerusalém. A resposta do apóstolo Paulo nós encontramos no versículo 13 desse relato. E que resposta, meus irmãos, o apóstolo Paulo deu àquela insistência dos seus companheiros para que ele não subisse à cidade de Jerusalém. Paulo respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Como se Paulo estivesse dizendo: por que vocês fazem isso? Apenas me fazendo quebrar o coração e me fazendo chorar, pois eu estou pronto, diz ele, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. E diante da determinação do apóstolo Paulo em seguir viagem, apesar das advertências que ele experimentou aqui, os seus companheiros não puderam fazer outra coisa senão se conformarem que Paulo realmente seguiria a Jerusalém e declarar: faça-se, portanto, a vontade do Senhor, que seja feita a vontade de Deus, ele reconhecendo que era de fato a vontade de Deus e que de fato a vontade de Deus fosse feita, que a vontade de Deus fosse ali realizada. O final desse relato que lemos, versículos 15 e 16, nós temos um relato dos preparativos para a partida de Cesareia. E aí alguns daqueles irmãos que estavam admoestando Paulo a não ir para Jerusalém, disseram: bom, já que você vai, pois então nós vamos com você também. E alguns se uniram ao grupo e foram para Jerusalém juntamente com eles. E foi também um homem de nome Manasson, um cristão, um crente muito já antigo, desde o início, provavelmente desde que o evangelho havia sido anunciado na primeira viagem de Paulo e Barnabé na cidade de Chipre. E esse homem possuía uma casa ali, ou a caminho de Jerusalém, ou em Jerusalém, e ele estava em Cesareia e acompanhou a comitiva para que o grupo pudesse se hospedar na sua casa, ou a caminho, não fica certo, ou então já na cidade de Jerusalém, onde é possível que ficasse ali a sua casa. Então eles se preparam para a viagem de cerca de 100 quilômetros, provavelmente 2 dias a cavalo, para finalmente o apóstolo Paulo chegar ao seu destino, à cidade de Jerusalém, e ali completar a sua terceira grande viagem missionária, e ali entregar aquela oferta que vinha sendo levantada pelas igrejas gentílicas para os crentes judeus da igreja mãe da cidade de Jerusalém, ainda que isso representasse perigos, e o apóstolo Paulo estava bem consciente dos perigos que ele enfrentava. Meus irmãos e irmãs, eu quero apenas, a partir desse relato de Lucas, e especialmente do registro dessas estadias de Paulo nas cidades de Tiro, Ptolemaida e Cesareia, ali já na costa, já antes de chegar em Jerusalém, na província romana da Síria, extrair algumas lições para nós. Algumas lições secundárias, mas que eu considero relevantes. Uma delas diz respeito à preocupação do apóstolo Paulo pelas igrejas. Nós temos visto que na condição de apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo consagrou a sua vida a esse ministério, como o Senhor Jesus
o havia comissionado de fato, e nós temos visto como o apóstolo Paulo não apenas saía anunciando o evangelho, estabelecendo igreja, fundando igrejas, mas como sempre que havia oportunidade, ele retornava àquelas igrejas para encorajar aqueles irmãos, animar aqueles irmãos, fortalecer aqueles irmãos, porque o apóstolo Paulo sabia que essa é uma obra para a vida toda, e a igreja precisa do encorajamento, precisa da admoestação constante, da advertência, e o apóstolo Paulo não evitava esforços no sentido de visitar aqueles irmãos e poder ali estar junto com eles, desfrutar da presença deles, mas também aproveitar para animá-los, encorajá-los e fortalecê-los na vida cristã. Essa passagem também nos ensina acerca da prontidão e do interesse dos irmãos nas várias igrejas aonde o grupo passava, não apenas em ajudar, hospedando, mas também no interesse que eles tinham em estar ali juntos com aqueles irmãos, aproveitando toda a oportunidade para ouvir o ensino, a exposição da palavra de Deus e desfrutar ali da comunhão com aqueles irmãos. Isso não apenas os homens, mas as mulheres, as crianças, tinham ali o interesse e lá estavam juntos, não perdendo a oportunidade, e daí podemos perceber essa prontidão, esse interesse, essa preocupação das igrejas pelo apóstolo Paulo e esse desejo mesmo de estarem juntos ali, desfrutando da comunhão de uns com os outros. E essa é uma bênção, isso é uma lição para nós também. Como crentes em Cristo, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para estarmos juntos, desfrutando da comunhão de uns para com os outros, e especialmente desfrutando e aproveitando esse meio de graça do ensino, da instrução, da admoestação e da pregação da palavra do Senhor. Se o apóstolo Paulo tinha um diazinho a caminho, ele procurava os irmãos, encontrava os irmãos e os irmãos ali juntos também. Vemos esse interesse de estarem juntos, desfrutando da fé mútua, compartilhando a fé e então sendo edificados pela graça de Deus através do ensino e da pregação da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, eu penso que a maior lição, a lição principal que esse texto nos oferece de respeito à determinação do apóstolo Paulo em cumprir o seu ministério, apesar dos perigos que ele sabia muito bem que ele enfrentaria. E ao fazer isso, é impressionante, o apóstolo Paulo está seguindo exatamente as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma semelhança muito grande entre esse relato que Lucas nos oferece sobre a viagem de Paulo para Jerusalém e também o relato que Lucas nos oferece no seu evangelho acerca da viagem de Jesus para Jerusalém. É interessante como o Senhor Jesus também, quando declarou aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, para ali morrer, para ali sofrer, para ali ser morto e ser crucificado, os seus discípulos tentavam dissuadi-lo de toda maneira, de todos os modos, para que ele não fosse a Jerusalém. Mas Lucas diz que Jesus tinha os olhos fitos em Jerusalém, e o seu propósito era ir para Jerusalém, para cumprir o seu ministério, consumar aquilo para o qual ele tinha vindo a esse mundo, e ali então morrer a morte de cruz, morrer ali na cruz do Calvário. E meus amados irmãos e irmãs, nesse relato de Lucas nós vemos a mesma coisa acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele novamente sendo advertido pelos seus discípulos, pelos seus companheiros, pelas igrejas aonde ele passava, que se ele fosse a Jerusalém, ele poderia ser preso, ele seria preso ali. Mas nós vemos a determinação do apóstolo Paulo, de mesmo consciente de todos os perigos, determinar no seu coração em ir a Jerusalém e ali então cumprir o seu ministério, cumprir o propósito um dos propósitos da sua terceira grande viagem missionária. Se, por um lado, o Espírito Santo
vinha advertindo, alertando as igrejas, e através das igrejas o apóstolo Paulo, de que ele, indo para Jerusalém, ele estaria se expondo ao perigo, e ali ele seria preso. Por outro lado, o apóstolo Paulo, ele próprio sabia dos perigos que ele enfrentava. O Espírito Santo, na realidade, já havia advertido ao próprio Paulo de que isso ele podia esperar, cadeias e prisões por onde ele passasse. Quando ele se reuniu com os presbíteros lá de Éfeso, lá na cidade de Mileto, o apóstolo Paulo mesmo disse: e agora constrangido, a nossa tradução não é boa, em meu espírito, não tem em meu espírito, constrangido no espírito ou constrangido pelo Espírito Santo de Deus, eu vou para Jerusalém, não sabendo exatamente o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo sabia muito bem aquilo que o esperaria. Não era nada diferente do que ele vinha experimentando em várias outras cidades por onde ele passava. Ele sabia que se ele fosse pregar o Evangelho, ele normalmente seria preso, o Evangelho enfrentaria objeções e ele estaria sempre em perigo. Ele já sabia o que era prisão por amor a Cristo, ele já sabia o que era ser apedrejado quase até a morte por amor a Cristo, ele sabia o que era ser chicoteado também de maneira muito grave por amor ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo sabia também, pelo mesmo Espírito que vinha revelando à igreja, que ele enfrentaria perigos e problemas se ele de fato fosse para a cidade de Jerusalém. Não apenas aqui no capítulo 20, versículo 22, onde Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, mas também no capítulo 19, no versículo 21, onde o apóstolo Paulo declara os seus planos. Ele diz que, cumpridas estas coisas, Lucas nos informa, Paulo resolveu, novamente não é uma tradução boa, no seu espírito. Os bons comentaristas são unânimes em reconhecer que aqui não é seu espírito, mas no espírito, o Espírito Santo. Não existe esse pronome seu no texto original, mas novamente no espírito ele tinha resolvido ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E portanto, meus irmãos, se por um lado o Espírito Santo advertia o apóstolo Paulo diretamente que tribulações e sofrimentos e prisões o aguardavam em Jerusalém, e advertia indiretamente através da igreja que isso aconteceria, Paulo era constrangido pelo mesmo Espírito Santo de Deus a perseverar firme, apesar dos perigos, a continuar firme na sua determinação e assim cumprir o seu ministério. Nós lemos lá naquele encontro no domingo passado de Paulo, na cidade de Mileto, com os presbíteros de Éfeso, a declaração preciosa do apóstolo Paulo, no capítulo 20, versículo 24, logo após ele mencionar que o Espírito Santo lhe assegurava de que em cidade esperavam cadeias e tribulações. Ele havia declarado: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que declaração do apóstolo Paulo! Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que em cidade me esperam cadeias, prisões, tribulações, sofrimentos e perseguições, mas a realidade é que eu não estou preocupado com isso. Essa não é a minha maior preocupação. A minha vida não é o mais importante para mim. A minha liberdade não é o mais importante para mim. Não é que eu queira ser preso. E nós vimos quantas vezes o apóstolo Paulo teve a prudência de, em vez de ir por um lugar, ir por outro, quando não havia nenhum problema nesse sentido, como várias vezes ele teve que fugir de uma cidade para outra, mas aqui o Espírito Santo o havia constrangido a cumprir o seu ministério e a ir de fato à cidade de
Jerusalém. E ele faria isso, porque para ele, apesar dos perigos que ele enfrentava, porque para ele o mais importante não era ele ser preso, o problema não era ele ser preso, o mais importante para ele não era sequer a sua vida, o mais importante para ele era cumprir com fidelidade o ministério que havia sido confiado a ele. E ele não deixaria de fazer isso por causa dos perigos que isso representasse. E aqui, meus irmãos, nesse relato que estamos considerando, nós encontramos novamente outra declaração impressionante do apóstolo Paulo, quando no versículo 13 do capítulo 21, ele diz: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que maravilha, meus amados irmãos e irmãs, essa firmeza de deliberação, essa determinação do apóstolo Paulo em cumprir o seu ministério. E através de tudo isso, através dessas advertências acerca do que aconteceria se ele considerasse no seu propósito de ir para Jerusalém, de fato isso vai acontecer. Que lição para todas aquelas igrejas e todos aqueles irmãos, a determinação e a firmeza do apóstolo Paulo em deixar bem claro que o mais importante para ele não era a vida dele, era ser utilizado como instrumento da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo, através do ministério, da vocação que Deus havia confiado a ele como apóstolo dos gentios. O Senhor Jesus mesmo já havia advertido desde a sua vocação que importava a ele sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E não eram os sofrimentos que ele já sabia que ele teria que enfrentar por amor ao Senhor Jesus, que iriam dissuadi-lo de levar avante e cumprir com fidelidade o seu ministério. Eu sei que eu vou sofrer em Jerusalém, eu sei que eu vou ser preso em Jerusalém, mas eu não estou preocupado com a prisão, porque eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto para entregar a minha própria vida e morrer se necessário for, por amor daquele que morreu na cruz, entregou o seu sangue, a sua vida, por amor de mim, na cruz do Calvário, para me perdoar dos meus pecados e me fazer a mim, um perseguidor da igreja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos e irmãs, que encorajamento para nós. E eu volto a perguntar para os irmãos, como fiz no início dessa mensagem, o que é importante para nós nessa vida? Será que o mais importante para nós nessa vida é simplesmente uma profissão? Será que o mais significativo e o mais importante para nós nessa vida é simplesmente educar os nossos filhos e ter uma vida confortável aqui? Se for assim, nós somos crentes aquém daquilo que Deus deseja de nós. Porque o que Deus deseja de nós é que, uma vez salvos pela misericórdia e pela graça dele, merecedores que somos todos nós da condenação eterna e do inferno, nós, com a graça de Deus, podemos dizer com o apóstolo Paulo: o que importa é cumprir o ministério que Deus me confiou. O que importa é, com fidelidade, realizar e me desincumbir da vocação para a qual Deus chamou cada um de nós, que foi comissionado por Deus para servir ao Senhor nas vocações para as quais Deus nos comissionou. E nessas vocações, o que importa não é o nosso bem-estar, não é sequer a nossa própria vida, é pela misericórdia e graça de Deus cumprirmos com fidelidade e com determinação o ministério e as vocações para as quais Deus nos comissionou. Meus irmãos e irmãs, o segredo do apóstolo Paulo, nesse particular, ele revela escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça de sermos crentes como o apóstolo Paulo, e que sinceramente nós possamos dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Para mim, pouco me importa o que vai me acontecer nessa vida. Não importa se a saúde vai sendo deteriorada, não importa se nós venhamos a passar provações, perseguições, porque para mim o que importa é cumprir o ministério que Deus me confiou. E pela misericórdia e graça de Deus, nós chegamos ao ponto de sinceramente poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, declarou aqui, e Lucas registrou no versículo 13: eu estou pronto, não só para ser preso, mas para ser morto por amor ao Senhor Jesus, por amor àquele que veio a esse mundo e morreu em meu lugar, derramou seu sangue na cruz do Calvário. E Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nas nossas vocações nós possamos agir assim. O que é que de fato dirige a nossa vida? O que é que de fato é importante para a nossa vida? O que é que realmente é mais significativo para a nossa vida? Com que propósito nós estamos despendendo as nossas energias, gastando as nossas forças e os nossos anos? Simplesmente para alcançarmos recursos? Simplesmente para desfrutarmos de algum lazer? Simplesmente educarmos os nossos filhos? Essas coisas são boas na justa medida, mas Deus nos conceda a graça de não colocar essas coisas como objeto principal da nossa vida, mas colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim as outras coisas nos serão acrescentadas na justa medida do que faz bem para o nosso coração e para a nossa alma, e promove a honra, a glória e o reino de Deus aqui nesse mundo. Vamos ficar em pé.